Uma boa noite a todos. Quem está acompanhando o estudo, hoje nós vamos dar continuidade ao tema oração ou prece, como você preferir chamar. É o quinto tópico lá da nossa lista. E fazendo a continuação, na semana passada eu não deixei espaço nenhum para vocês fazerem nenhum tipo de colocação, pergunta, correção. Queria começar fazendo isso. Vocês trouxeram alguma questão, alguma colaboração que queira colocar nesse tema? Eu trouxe uma observação. Sim. Que eu não consegui entender direito do que tinha. Mas você falou que no ato da oração tem que existir uma entrega. Essa entrega é o nosso eu e meu Deus, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma coisa ao redor. Quando você está quase assim meditando, é assim a sensação? É o estado, é assim? Isso é o ideal, né? Quando a senhora fala eu e meu Deus, a prece é eu e o meu alvo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que os Espíritos dizem? A oração é uma invocação que coloca uma pessoa, encarnada ou desencarnada, em contato com algum ser a que ela destina aquela oração. Nós podemos orar para Deus, para Jesus, para Maria. Então, eles dizem que o ideal é que o estado de prece, para alcançar a sua força máxima, um dos fatores que está ligado ao alcance dessa potência máxima é a concentração. Quanto mais concentrado está a pessoa, mais potência tem a prece. Se a pessoa está atenta a outros fatores ao seu redor, um barulho, uma conversação, ela diminui a concentração. E isso não se aplica só à prece. A todo fenômeno mediúnico, a concentração é determinante do êxito ou do não êxito. Nós sempre que olharmos para nós, quando a gente estiver pensando em fenômeno mediúnico, se a gente olhar-se num espelho, a gente deve também olhar para o nosso corpo como uma máquina biológica que funciona como um rádio mesmo. Ele transmite e ele recebe. Ninguém vai conseguir entender se eu pegar um rádio aqui e sintonizar ele em uma frequência. A gente só consegue entender um rádio se eu colocar ele numa frequência específica. Eu coloco ele na Band FM, na Litoral FM. Se eu colocar ele entre duas estações, eu não ouço nada, eu ouço as duas. Ouvir nada chama ruído branco, que é aquele sinal que fica, o barulho. Tecnicamente se chama ruído branco. A mesma coisa é com o nosso corpo. O rádio que existe, o aparelho, é uma imitação do corpo. Nós só vamos conseguir ouvir o que um espírito está nos dizendo através da clarividência, da clareaudiência, da intuição. Só vou conseguir ouvir bem se eu sintonizar na frequência que ele está emitindo. Por que nós temos tanta dificuldade, às vezes, de ouvir o que o Espírito está nos dizendo? Porque a gente coloca a nossa frequência um pouquinho abaixo da dele, um pouquinho acima, não conseguimos focalizar. Em geral, a falta desse foco é porque a gente tem outros ruídos, e esses ruídos nos distraem. A mesma coisa acontece no momento da prece. Isso é o ideal. A gente está falando do ideal. É o que a gente consegue fazer hoje? Na maioria das vezes não, mas a gente tem que ter em mente que esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo que você não consiga essa concentração, você faça sua oração, uma boa oração de agradecimento, pensando coisas boas, não pedindo nada, só a sua oração de agradecimento à noite. Mas quando você, como você disse,
os barulhos te interferem e você não consegue essa meditação profunda, toda oração, ela é aproveitada mesmo assim? Todas são, inclusive as que a pessoa não tem concentração nenhuma, todas, né? Existe, vamos dizer, uma hipótese de alguém que não tem concentração nenhuma, mesmo essa não é em vão. Existe também um ensinamento que na obra de André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, e também na obra Entre o Céu e a Terra, porque a obra Entre o Céu e a Terra é um livro que nasceu de uma prece de uma menina de 15 anos. E eles dão uma verdadeira aula sobre o que é oração. E ele diz o seguinte: se a pessoa está ali em uma condição de não concentração por ruídos externos e internos, mas ela faz uma prece com um propósito nobre, um espírito se aproxima dela, pode ser um mentor, um protetor, um espírito até estranho, potencializa a prece dela. Isso é algo que eu aprendi na literatura espírita e me assusta até hoje, que parece que Deus é perfeito. Porque imagine, eu estou ali, fui atropelado, ou estou passando por um momento tão difícil, ou estou sob uma obsessão severa, e aí, por causa desses ruídos todos, eu não consigo me concentrar. Mas eu faço uma prece. No momento que meu mentor verifica que aquela prece não está na potência ideal, ele se une comigo magneticamente e potencializa a minha prece. Mas lembre-se do que eu disse no início, desde que tenha um princípio nobre, um objetivo nobre. Exatamente. Uma prece, porque não existe má prece. A gente até pode, a partir de hoje, pensar assim: se um ladrão for assaltar um banco e ele pedir proteção a Deus, isso não é, tecnicamente, os Espíritos dizem que não é uma prece, é uma invocação. Tá? Deus não vai, Deus protege-o até no assalto, mas no sentido de não que o assalto dê certo. Vai vir um espírito ali dizendo: desista, meu filho, desista. Ele arrombando o cadeado: desista, meu filho, desista. E ele arrombando a porta, e ele apontando a arma para alguém. Deus não vai proteger para que o assalto seja bem sucedido. Não faz sentido. Entendeu? Então, essa solicitação para que o assalto seja bem sucedido, alguém irá ouvir, alguém poderá atender, alguém sempre irá ouvir, às vezes alguém irá atender, mas nunca quem vai ouvir, quem vai atender é alguém voltado ao bem. Por isso que os Espíritos dizem que é uma invocação. Está no livro Entre o Céu e a Terra. Que André Luiz pergunta isso para o ministro Clarence, aí ele corrige: isso não é prece. Vamos a partir de hoje chamar isso de invocação. Porque toda vez que nós fazemos um pensamento pedindo algo a alguém que não está encarnado, nós estamos fazendo uma invocação. Quando ela é voltada para o bem, é prece. Quando não é, uma invocação de baixo teor. Eu quero ganhar na loteria, meu Deus, me ajude, por favor, Senhor, para que eu ganhe na loteria, porque eu quero frequentar todos os bordéis da Europa. Isso não é... Mas quantas vezes as pessoas, a gente já ouviu coisas assim? Não é, eu estou brincando, lógico, mas eu já ouvi inúmeras vezes pessoas sonharem em ganhar a loteria para fazer nada que não é evangélico. Pode ser que eu tenha exagerado do bordel, mas a pessoa dizia assim: eu vou ganhar dinheiro que é para mostrar para minha família inteira que eu estou por cima da carne seca agora. Agora eles vão me pagar as humilhações. Isso não é evangélico e Deus não vai atender o pedido por causa disso. Né? Se alguém atender esse pedido, é um espírito inferior querendo que essa pessoa fracasse. Agora você tome conta que quando você ganhar na loteria, você vai ter que se vigiar. E quem não vai ter que se vigiar ganhando na loteria ou ganhando qualquer coisa? Não é? Então, tudo que a gente deseja, tudo que a gente invoca, alguém ouve. Não é? Mas nem sempre vai responder, e quando é de alto teor, um espírito bom ouve e pode atender. Quando é de baixo teor, os espíritos inferiores ouvem e podem atender ou não. Não quer dizer também, alguém poderia dizer assim mesmo: eu preciso ganhar na loteria para...
Eu ia dar um outro exemplo. Vamos dizer que eu faço uma invocação de baixo teor, imaginando que os espíritos inferiores vão atender. Nem sempre eles atendem porque eles percebem que aquela pessoa é incapacitada de fazer o mal que ela pretende fazer. Então imagine, eu digo assim, eu vou ganhar na loteria para eu acabar com a Fejoga. Eu vou comprar esse prédio aqui e vou mandar uma máquina demolir. Se os espíritos inferiores perceberem que eu realmente tenho um potencial, vontade e competência para fazer isso, eles podem me atender. Mas se eles perceberem que eu não falo isso da boca para fora, ou então eu não tenho competência para fazer isso, eles vão dizer assim, eu não vou atender esse pedido, que esse homem não vai fazer nada disso. Exatamente. Os anjos, os espíritos que fizeram grandes eventos maléficos para a humanidade eram pessoas altamente qualificadas, por isso que eles eram ajudados pelos espíritos inferiores, nas invocações dele. Haja vista, Hitler recebeu várias tentativas de atentado e ele nunca morreu num atentado. Os seguidores dele morriam e não acontecia nada com ele, porque ele tinha muita proteção. Mais alguém? Eu queria saber se a minha falta de oração, quando eu falo com Deus, por exemplo, se eu fiz alguma coisa que me deixou muito mal, uma grosseria muito grande, por exemplo, minha mãe está numa fase irritante, às vezes vou muito ríspida com ela me responde, eu acabo respondendo ela, e aí que eu vou dormindo com ela todas as noites. Aí quando eu vou dormir, eu não consigo fazer prece, eu falo assim, meu Deus, me perdoe, eu não vou fazer prece, eu não estou legal, eu não estou bem. Na hora que eu melhorar, eu faço a prece. Aí acaba que eu pego no sono e durmo. Então, essa minha arrogatia, ou essa minha satisfação dando para Deus que eu não tenho condições, me perdoa porque eu não consigo fazer a prece, eu não vou conseguir agora. Chega a ser uma prece? Chega a ser uma arrogativa? Isso é uma prece. É uma prece. A prece, ela basta que o pensamento evoque alguém que não seja nós mesmos. Não, porque vem de um remorso e de uma vergonha, de um remorso tão grande, que eu não consigo fazer a prece. Eu falo assim, meu Deus, eu não tenho condições de falar com o Senhor, eu não estou bem. É a sua prece naquele momento. Tem um exemplo do publicano falando que isso não é aqui, digno no capítulo, exatamente. Pedi e obtereis. Né? Exatamente. Do peito dizendo que ele não era digno da prece. Isso é uma prece. A prece, a gente faz prece para evocar, para glorificar, para pedir desculpas. Né? Tem uma questão aqui que eu acho interessante. Todas as pessoas oram com a mesma potência e com a mesma força? Não. Por causa da concentração, por causa do nível espiritual, por causa da moral. No livro Os Mensageiros, André Luiz, no capítulo que chama Os que Dormem, ele mostra um exemplo disso. Tem 20 e poucas pessoas orando para quase 2.000 espíritos que estão adormecidos, e ele começa a analisar as pessoas que estão orando. Aí ele diz que algumas pessoas não têm nenhum brilho no perispírito durante a oração. Algumas pessoas oram e ficam com um tom de brilho esverdeado. Mas mesmo as pessoas que ficam com um tom esverdeado, uma fica verde forte, uma verde médio e uma verde bem leve. Tem outras que oram, parecem um brilho azul, um brilho branco, um brilho lilás. Tem uma pessoa só que brilha lilás, que é a cor, o branco e o lilás, que mostra mais elevação espiritual. E aí ele pergunta ao orientador, que é o Clementino, por que isso? Ele diz, cada um ora na vibração, na sintonia que alcança. A nossa irmã, que era uma mulher, ela é o espírito aqui, com o maior nível de todas as qualidades para fazer a prece mais potente. Por isso que cada um de nós, se nós orássemos aqui, não encontraríamos nessa sala duas pessoas orando com a mesma frequência, com a mesma potência. Cada um tem a sua, que é resultado da conquista individual de cada um. Tudo bem? É aquela velha história, né? Cada um segundo as suas obras. Meu Deus do céu, por que eu não ouvi Jesus há tanto tempo? Só penso isso hoje. As preces são sempre ouvidas? Sempre há alguém para ouvir as preces, para atendê-las?
falei isso, né? Sempre há alguém para ouvir as preces. Infalivelmente. Atender é outra história. Às vezes a nossa prece é nobre, a nossa prece é até válida, né? Quantas pessoas estão passando dificuldade financeira e pedem auxílio, mas pode ser que ele não seja atendido da forma que ele quer, nem no momento que ele quer, porque isso faz parte do programa de reencarnação, do momento que a pessoa está vivendo. Então, sempre alguém ouve. A gente deve deixar de pensar assim, eu oro e parece que ninguém ouve. A gente deve sempre se perguntar, quando tem esse sentimento, primeiro, estou orando com a concentração devida? Segundo, a minha prece vai em direção ao Cristo ou contrária ao Cristo? Porque às vezes a resposta não vem porque é uma bênção não vir. Ainda voltando ao exemplo que eu adoro fazer da loteria, pouquíssimas pessoas podem ficar ricas. Pouquíssimas. A riqueza, na maioria das vezes, 99% das pessoas, é uma aprovação duríssima que a pessoa fracassaria no seu plano reencarnatório todo. Então, muitas vezes, a pessoa, essa oração, ela não pode ser atendida. E esse é um exemplo superlativo, mas a gente deve levar em conta vários. Quantas vezes a pessoa pede para conseguir um relacionamento, mas se conseguir um relacionamento, ela vai abandonar um plano reencarnatório que ela traçou até ali. E antes de reencarnar, e às vezes até durante o sono à noite, ela pede para o mentor dela impedi-la de fazer qualquer movimento que atrapalhe aquele plano. E aí você planejou fazer uma pós-graduação, terminar uma faculdade, fazer um estudo, construir algo, e durante o dia você ora pedindo para conseguir um casamento. Mas ele sabe que naquele momento, se você conseguir aquilo, você vai atrapalhar tudo que você fez e tudo que você pede à noite para que ele não deixe você fazer. Isso é muito frequente. Então, a oração é um exercício de fé enorme, porque a gente sempre tem que saber que alguém está ouvindo. E se a resposta não vem da forma que a gente quer, a gente precisa se questionar se a gente está fazendo da forma certa ou se aquilo realmente ajudaria a gente. Estudar a oração, eu coloquei em 2, 3 semanas, eu acho que a gente encerra hoje, porque isso é importante demais, não só para nós, trabalhadores espíritas, para a gente não deixar o assistido, nunca de dar a mensagem ao assistido. O assistido precisa ouvir, ore, comece a fazer o Evangelho no lar, volte a fazer o Evangelho no lar. Está no livro dos Mensageiros, capítulo 37, André Luiz chega na casa de uma pessoa que faz o Evangelho no lar e tem uma redoma magnética, e André Luiz disse, nossa, o que é isso? E o orientador fala, André, essa é uma casa protegida pela prece. Não existe lar guarnecido pelo bem, edificado como um altar cristão ou qualquer outro avatar, se não tem prece dentro dele. Para não ter prece dentro dele e ele estar protegido, só se todas as pessoas que estiverem ali não cometerem nenhum equívoco moral, não tiver nenhum pensamento de baixo teor. Deve ser uma casa em que habita Maria, José, Bezerra de Menezes hoje. Fora esse tipo de residência, todos os outros só se mantêm protegidos das esferas inferiores, que é onde a gente vive aqui, se esse lar estiver protegido pela prece. Não tem jeito, não existe uma outra possibilidade. Por isso que a gente tem que o tempo todo enfatizar com o pessoal, olha, cultiva a prece, semente da prece, pratica o Evangelho no lar, que essa pessoa vai melhorar muito. Ela passa aqui dentro 1 hora por semana, lá fora ela passa 155 horas.
No Evangelho no Lar, isso está acontecendo comigo, para ser sincero, né? É normal quando está se aproximando do horário, não dá vontade de ficar, dá sono, eu vou dormir, eu não quero hoje participar, senão normal. Normal. Todo o Evangelho no Lar, só depois de alguns anos, para você ter uma ideia, eu já vi eu não lembro em qual livro, que os espíritos estavam falando que o Evangelho no Lar, para se solidificar, leva 10 anos, em média. Para que aí a quantidade de luz que esse lar, o Evangelho produz, afasta todos os espíritos trevosos, só deixa penetrar os sofredores e os benfeitores. Porque enquanto ele não tiver fortificado, os trevosos vão tentar de todo jeito. Por quê? O Evangelho no Lar é um centro espírita que você está montando na sua casa, com todos os cuidados que a espiritualidade está lhe dando, todas as garantias, não tem risco nenhum. Então você vai atender a sua casa, você mora num apartamento, 5º andar tem 10 andares. Aí o vizinho de cima é um casal que está numa discórdia tremenda. Embaixo tem uma mulher solteira que ela não tem a menor regra moral. O seu Evangelho no Lar vai neutralizar toda a obscuridade que tiver no seu prédio, na sua rua. Imagine o que não faz aquele Evangelho no Lar daquele senhor, que eu fugi o nome aqui, Dona Maria deve lembrar, da Glória. Sabe quantos anos eles comemoraram agora? Quem participa é a Fátima, né, Fátima? Como é o nome dele? 50 anos, não foi? Comemorou? 50 anos. Uma coisa interessante, tem uns vizinhos de outra rua, não conheço. Tem um adolescente que briga muito, mas ele discute muito com a, não sei se é avó, se é mãe. Um belo dia eu vi que eu senti que o pai dele estava tentando matá-lo, tá entendendo? Ele disse, perdão pai, eu não faço mais isso. Na hora que eu senti aquilo, eu fiz uma oração. Aí eu pedi que Jesus entrasse naquele lar. Pela primeira vez na minha vida, eu ouvi uma briga que começou, terminou rapidinho. Porque esse menino, quando começa a brigar, é a tarde toda, ninguém aguenta. É algo que é uma prece intercessória. Aí eu olhei, entendeu? Comecei a mentalizar e fazendo oração. E a gente pode fazer isso sempre, porque independente do nosso mérito, percebendo que é uma prece voltada ao bem, todos os espíritos estão ali. Os visitadores, né? Todo mundo aqui sabe. As ruas possuem espíritos protetores. Os bairros possuem espíritos protetores, o que na obra de André Luiz eles chamam de visitadores locais. Quando uma pessoa é assaltada aqui fora, quando ela sofre um atropelamento, automaticamente os visitadores locais já estão próximos dessas pessoas para poder conter uma violência maior do espírito, do agressor, do assaltante. E quanto mais mérito essa pessoa possui, mais os visitadores locais podem fazer para auxiliar. Né? São socorristas, ele chama assim, visitador local. Ele que apresenta essa figura que eu não conhecia. Uma outra questão aqui que eu acho interessante. A prece pode modificar nossos sentimentos, emoções e pensamentos? É meio óbvio, né? Mas a prece é altamente recomendada para pessoas que possuem viciações, drogas, álcool, sexo. A pessoa está tentando, quantas vezes pessoas que me procuraram em atendimento fraterno dizendo, nossa, eu tenho uma compulsão pelo sexo, eu não consigo me segurar. E aí eu perguntava para a pessoa, você ora? Não consigo orar. Não consegue porque não treina. Oração é treinamento. Quanto mais treina, mais poderoso fica. Alguém que está tentando largar um vício do álcool, das drogas, se a pessoa tiver o hábito de orar, a vontade não virá. E se vier, virá menor. Se a pessoa for invigilante, a vontade veio, se ela tiver força para conter, ela orar, a vontade passa ou diminui bastante. Muito mesmo. O próprio Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, ele fala isso. O Emmanuel também na Fonte Viva, no capítulo Maria de Magdala, ele fala, ela foi a mulher, foi de todos os seguidores do Cristo quem venceu as piores viciações. Só conseguiu vencer porque orava fervorosamente. O Santo Agostinho é um testemunho disso também. Então, a gente tem que habituar
E não é marcar horário para orar, não. É hábito. A oração é uma conversa com Deus que, para nós espíritas, que já nos libertamos de amarras formais, nós precisamos criar o hábito de conversar com Deus. Sinto que estou com alguma coisa me incomodando fisicamente, o coração, o pensamento repetitivo. Conversa com Deus. Às vezes não precisa falar nada. Nada, simplesmente pensar. Pensa no mar, calminho, um parque florido, uma nuvem. Isso é uma oração. O próprio Santo Agostinho diz aqui no capítulo 27, a oração é uma mentalização. A palavra só ajuda a mentalização. Então, falando do culto no lar, tem várias, né? Eu vou contar uma. Quando eu cheguei, voltei da minha terra, que é aqui, eu vim de São Paulo, eu tive que me mudar para uma casa de 2 quartos. Eram 3 filhos, eu, meu marido e minha mãe. Em 2 quartos. Aí passou um tempo, a gente conseguiu uma casa de 3 quartos. Felicidade, né? 3 quartos e tal, 2 banheiros, aquela coisa toda, que eu já estava acostumada com essa coisa de 3 quartos, 2 banheiros. Aí feliz na nova casa, aí mudamos para casa e tal, mas o dono embaixo e a gente em cima. Aí a gente alugou a casa, a gente estava chegando, né? Estava ajeitando a vida e tá bom. Aí ele não falou nada. Depois tirou a última caixa do caminhão, para ajeitar a última gaveta. Nós descemos para conversar com ele, eu e meu marido, ele falou assim, ó, só queria pedir vocês para não olharem para do lado, não, porque aqui é uma boa de fundo. O quarto dos meus filhos, eu falei, não. Ele falou, porque às vezes você vai ouvir um barulho, são eles dão um tiro no chão, no terreno. Aí tinha um prédio, uma casa, assim, pensa numa mãe desesperada. Aí eu tenho uma tia, que é a segunda mãe para mim, e eu liguei para ela desesperada, eu falei, o que eu faço? Eu acabei de pagar a mudança para ele. Ela falou, minha filha, calma, sua casa tem culto no lar. Eu não entendi muito bem aquilo, né? Sua casa, eu entendi, mas assim, eu estava muito desesperada, né? Quando sua casa tem culto no lar, calma, ore. E aí eu comecei a fazer isso, no culto no lar. Eu não pedia para tirar eles. A minha oração era, porque eu sabia que ele era filho de uma família muito bem, tipo assim, todo dia, o dia inteiro era Didi, todo mundo chama de Didi o dia inteiro. Esse Didi, ele tinha pai, tinha mãe, todo mundo muito bem de vida, e ele largou a mulher, largou filha, tudo, a filha trabalhava, tudo já muito bem de vida. E ele nessa vida perdida, ninguém conseguia levar ele. E aí eu comecei, quando ele limpou o quarto dos meninos, eu dava mais que eu não estava nem aí. Mas eu pedia por ele, e por todos os outros meninos que iam lá. E aí eu falava com os meus filhos, Arthur, tinha uma voz que falava assim, fala o que você quer falar. E eu falava, Arthur, vem arrumar essa cama sua. Eu falei, ele tem memória, ele teve infância. A mãe dele, gente, é mãe igual a gente. Eu falei, vem arrumar essa cama, Arthur, olha essa cama que você deixou. E eu fui fazendo isso ao longo de quase 2 anos. Um belo dia, a mãe dele chegou lá com a polícia. E eu não estava em casa, só sei que depois minha mãe me contou como é que foi, teve polícia, ela entrou e tal. E ele resolveu ir para a clínica com a mãe. Aí ele foi para tratamento, né? E no outro dia eu só vi na hora que ela estava assim, telefonando para um monte de gente, quer vir morar aqui? Eu deixo você morar aqui. A casa era deles, né? Eu deixo. Ah, mas você é solteiro? Não, solteiro não quero não. Eu quero gente, família, quero criança, quero isso. E daqui a um belo dia eu acordei e estava, papai, me empurra. Papai, me empurra. Então, aquele ambiente, aquele astral. E eu tenho aquele culto que você falou, eu frequentava esse culto que você citou todos os domingos, além do meu culto no lar. Então eu acho que a gente pensa que a gente não consegue ajudar as pessoas, mas a gente consegue, assim, não é nem com pretensão. É tipo assim, é uma mãe, é um filho, entendeu? Muita gente gasta dinheiro jogando cartas, fazendo trabalho em cartomante, fazendo ebó em Umbanda, fazendo aqueles trabalhos. Ebó é um ritual que existe na Umbanda. Porque não acredita e não sabe fazer uma prece, que teria uma eficiência muito melhor. Mas eu vou finalizar aqui com uma questão, e semana que vem a gente encerra com a prece intercessória. Quais as características de uma boa prece? A prece deve ser, aqui está Evangelho segundo o Espiritismo,
A prece deve ser clara. A prece deve ser simples e deve ser concisa. Nós devemos lembrar, a prece é uma invocação. Como nós pretendemos evocar alguém se a gente está fazendo uma palestra na prece? A gente começa, amado Mestre Jesus, ouvira do Ipiranga mais esplácida, e um povo heróico brado é... Aí continua a prece, e coloca tanta coisa no meio da prece, que não há como quem está conosco numa reunião mediúnica se concentrar. As pessoas automaticamente desligam as suas antenas, como nós falamos, porque a prece está longa demais. Aí a prece já nasce morta ou começa a morrer, porque o grupo mediúnico potencializa a prece de quem está intercedendo. E outra coisa muito mais importante talvez do que isso, o espírito que está ali, um sofredor que está vindo com um assistido, ou um dia de quarta-feira, um obsessor, ele além de estar ouvindo a prece, ele vê as vibrações energéticas que saem de nós. E aí ele percebe que essa prece não sai do coração, é uma prece que sai de boca. Por que é que no domínio da mediunidade o Raul Silva consegue converter aquele espírito há 200 anos perseguindo os outros? André Luiz pergunta o que aconteceu. Nossa, esse médium é o que há, é o coordenador da reunião mediúnica. Ele diz, André, observa o coração dele. As palavras dele, por mais simples que seja, olha de onde sai. O espírito viu a energia sair do coração dele e ficou tão impressionado que foi de coração para coração. Tocou ele acordou e percebeu tudo que ele tinha feito com a mãe. Nós não podemos esquecer isso. Quando a gente estiver orando na reunião mediúnica, a nossa prece precisa ser simples, precisa ser clara, não precisa palavreados elaborados, excelentíssimo Senhor, Doutor Jesus Cristo. Precisa isso, entendeu? Porque tudo isso vai dificultar que o rádio funcione. E o rádio precisa de estímulo para funcionar bem. O rádio é a nossa mente. Se a gente começar a dormir na oração, a gente desliga o rádio e fica ali. Quantas vezes na reunião mediúnica eu confesso? Eu paro de prestar atenção no atendimento e fico olhando para o lado, porque não dá, gente. É 5 minutos de prece, 7 minutos. A prece, a gente deve lembrar, é no máximo o tamanho de um Pai Nosso. Bota aí meio ambiente. Oi? Tem prece que bota aí meio ambiente. Meio ambiente, não. Tem todo tipo de assunto. Prece final de palestra, a pessoa faz outra palestra. Está escrito naquele manualzinho, eu não sei disso aí. A prece do tamanho do Pai Nosso. Se eu, não serve. A gente não deve sair daqui hoje, para finalizar, a gente não pode esquecer uma ideia. A prece tem que estimular as nossas antenas e as antenas de quem ouve, desencarnado e desencarnado. Então pense nisso. O que eu falar tem que tocar as pessoas. Garganta não toca coração. Tá aqui, ó. Quem toca coração é coração. Precisa sair do coração, precisa ser simples, conciso e precisa tocar o coração de quem vai ouvir. Para que a antena dele potencialize e chegue no alvo, que é Jesus, Maria, José Gleber, Bezerra. Se a gente esquecer isso, a gente não vai conseguir os objetivos que a prece pode nos dar, que é praticamente tudo numa reunião de intercessão. Tá bom? Semana que vem a gente finaliza esse assunto falando de prece intercessória. E aí vai dar tempo a gente até entrar em outro assunto semana que vem. Vamos usar a prece, meus irmãos. A prece, meu Deus do céu. Eu não teria condições de dar um depoimento aqui sobre a prece. Deixa eu só falar.